Provérbios capítulo 30, versículos 24 até o versículo 28. Eu vou ler, você acompanhe. Diz assim a palavra de Deus: estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias e bem providas de sabedoria. Primeiro, as formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Repita comigo: as formigas. Amém. Os coelhos são um povo débil, e contudo fazem a sua casa nas rochas. Repita: os coelhos. Muito bem. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. Os gafanhotos. E para concluir, a aranha que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. A aranha, repita. Obrigado, graças a Deus. Agora eu quero que você repita comigo para fixação. Formiga fala de atitude. Repita comigo: formiga, atitude. Eu vou falar o nome do animal, você fala, tá? Formiga, atitude. Vai, formiga. Os coelhos é estratégia, tá? Coelhos. Gafanhotos, unidade. Gafanhotos. E aranha fala de oportunidade. A aranha. Nós queremos, irmãos, em simples palavras, falar algo a respeito desses 4 animais de Provérbios capítulo 30. O texto já nos diz que são das coisas mais pequenas e mais simples da terra, porém são providas de grande sabedoria. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar nesse púlpito para ministrar a palavra de Deus. Graças a Deus que desse púlpito tem saído grandes ministrações. Cada dia o Senhor tem uma ministração diferenciada para os nossos corações. Daqui são extraídas, exauridas da Bíblia, a palavra de Deus, os sermões, grandes sermões, providos de grande sabedoria. Pessoas que pegam temas simples e pregam grandes sermões, outros que pegam sermões, palavras simples, outros que pegam palavras às vezes difíceis e pregam um sermão claro para nós. Mas nesta noite eu quero falar de coisas simples e quero falar de uma forma simples também aos irmãos, tá bom? Que Deus possa nos dar graça, que nós possamos tirar algum aprendizado, algum proveito destas lições que são providas de sabedoria, tá bom? Graças a Deus. A Bíblia, ela fala em muitos animais. Eu vi alguém dizendo esse dia que a Bíblia não fala em cachorro. Acho que ninguém, você já viu, pastor Hernandes? Você conhece um versículo, você pode citar um versículo que fala em cachorro? Não. Tem? Não, né? Tem cão, né? Provérbios tem, né, Josué? Fala em cão. Talvez seja a nossa versão, mas a Bíblia fala a respeito de muitos animais. A formiga tem alguns versículos, alguns textos que falam da formiga. Um dos escritores de Provérbios, ele diz: ó preguiçoso, vai observar a formiga, vai ter com a formiga, vai tirar lições da vida da formiga. Agora, formiga parece um inseto para nós, não é verdade? Quem, né, não conhece formiga lá na sua casa, lá em casa é uma luta com as formigas, na pia, na cozinha, elas gostam de um doce, gostam de uma comidinha, é verdade, sempre tem que estar batendo formiga, sempre batendo um remedinho, formiga, mas elas nos ensinam lições. Existem variados tipos de formiga, e as formigas, aqui nesse texto, nos ensina algo simples, porém maravilhoso. Para nós aqui, nós temos 4 estações, não são tão definidas, mas lá em Israel, lá no Oriente, onde foi escrito isso aqui, existem apenas 2 estações bem definidas: existe inverno, existe verão, não é verdade? E o escritor ao livro de Provérbios, ele fala que a formiga, no tempo do verão, quer dizer, no tempo da seca, ela trabalha, ela procura o seu alimento, ela armazena aquilo que precisa, porque ela sabe que o tempo do inverno vem. O inverno para eles lá é frio, é tempestade, é tempo de luta, é tempo de tribulação e é tempo de fome. Assim como o verão, para muitos, para nós, para muitos, é tempo de viagem, é tempo de descanso, é tempo de vida boa, de vida quieta, de vida sossegada.
E o texto diz que as formigas são um povo impotente, pequeno, todavia, no tempo certo, enquanto elas têm oportunidade, elas juntam o alimento, elas preparam a sua comida. Existe, quando eu era bem criança, eu lembro de um texto de Monteiro Lobato, uma fábula da cigarra e da formiga, que a formiga no verão estava trabalhando, ajuntando a sua comida laboriosamente, enquanto a cigarra estava lá no galho do pau com a sua violinha tocando e cantando o dia inteiro, né? E as formigas passavam e digo: olha, dona cigarra, o inverno está vindo, vai chegar um tempo de frio, de vento, de fome, o que você está junto? Não, eu quero só cantar, minha vida é cantar, meu negócio é só cantar, trabalhar com vocês. E as formigas insistiram, mas de nada valeu. Aí no tempo da luta, da dificuldade, lá vem, né, a cigarra pedir comida às formigas. E elas disseram: olha, nós avisamos que viria a dificuldade, você não se preparou. Isso é lição, isso é bíblico, é lição para nós. A Bíblia manda nós trabalharmos enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Existe um ditado que diz: trabalhe no verão para que quando o inverno vier, você nem o perceba. Nós temos que trabalhar, nós temos que agir de tal forma, enquanto nós temos tempo, para que o dia da adversidade não nos pegue prevenido. Formiga nos fala de tomar atitudes para a nossa vida. A nossa vida é resultado das decisões em que nós tomamos, através dos dias, através dos anos. O nosso viver, o que nós temos, o que nós possuímos, a nossa família, o que nós conseguimos na vida, é exatamente o resultado das nossas escolhas, das nossas decisões e das nossas atitudes. Você concorda? Diga amém. Busque a Deus enquanto há tempo. Existe sim o tempo de buscar a Deus, mas existe o tempo também que Deus não é mais encontrado. Quando a gente lê o Salmo, um dos salmos de Davi, ele dizia: Deus, por que te escondes? Davi é um homem modelo. Para mim, Davi é um dos modelos de adoração, de homem crente, de homem que conhecia a Deus. Mas ele passou também pelo vale, ele passou pela dificuldade. Em um certo momento da sua vida, ele escreveu esse salmo e dizia: Deus, por que te esconde? Eu clamo, o Senhor não me ouve, parece que o Senhor está distante de mim. Nós sabemos que Deus não se ausenta, Deus não está longe de nós. O profeta Isaías disse que ele não está com a mão encolhida, que os seus ouvidos não estão agravados, de que os seus olhos não estão tapados para que não veja. Deus está presente, mas existem momentos na vida da gente, existe um inverno na vida da gente, existe um momento de provação que nós temos de estar preparados, porque para todos nós esse dia chega. Misericórdia, misericórdia, chega. Todos nós temos o dia para trabalhar, mas temos também o momento da dificuldade. Isaías, ele aconselhava o povo de Israel no capítulo 55: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Existem dias que nós não achamos a Deus, existem dias que parece que Deus está distante. Nós temos de nos preparar, nós temos de aproveitar a oportunidade que Deus nos deu, temos que tomar atitude, temos que ter iniciativa para a vida, em relação à vida espiritual, também quanto à vida material, enquanto nós temos saúde, enquanto a minha esposa está comigo, enquanto o seu marido está contigo, enquanto seus filhos ainda estão pequenos, estão contigo. Existem muitas decisões que nós temos de tomar nesse período. É o período de dia, é o período da iniciativa, é o período que nós tomamos atitude, e muitas vezes nós nos descuidamos, nós deixamos passar, nós levamos a vida, e depois lá na frente a gente vai ver: por que eu não tomei essa decisão? Por que eu não fiz o meu curso superior quando era jovem? Agora em abril fez 30 anos que eu tranquei minha matrícula na faculdade. Eu era jovem, não tinha filho, era solteiro e não concluí meu curso. Agora eu estou fazendo faculdade, depois de casado, depois de muitas atividades, depois de cansado,
depois de muita coisa, aí a gente fica olhando aquelas matérias difíceis, estudando, parece que a coisa não quer entrar na cabeça, a gente olha, por que não aproveitei meu tempo de jovem? Mas a vida é assim, a vida é assim. Existe uma pesquisa que 70% das pessoas estão preocupadas com o passado. São pessoas que vivem sofrendo o passado, mágoas, amargura, peso de consciência, problemas que não foram resolvidos no passado. As pessoas vivenciam, 70% da população mundial vivencia e pensa só no passado. 25% das pessoas pensam no futuro, mas a maioria delas pensam também no futuro, não simplesmente com um futuro promissor, com um sonho de realizar, com algo bom, não. Uma boa parte desses 25% que pensam no futuro, vê um futuro nebuloso, incerto, inseguro e tem medo do que pode acontecer no futuro. E apenas 5% da população, diz essa pesquisa, que pensa no presente. E atitude, irmãos, não é coisa do futuro e nem coisa do passado, é tempo do hoje. As atitudes e as iniciativas para a nossa vida, seja material, seja familiar, seja espiritual, devam ser tomadas no dia de hoje. Você pode dizer amém? Quando nós olhamos para a Bíblia, eu admiro Davi. Vou voltar a falar em Davi. Davi, os irmãos conhecem da história, ele era jovem, não era guerreiro, era um pastor. Ele foi à batalha levar comida para os seus irmãos que eram oficiais do exército de Saul. Chegando lá, ele viu aquela coisa que estava acontecendo, aquele gigante. De manhã e de tarde ele saía e afrontava os exércitos e ninguém podia fazer nada. O rei Saul estava com medo, o general estava batendo os joelhos, os demais soldados, ninguém ousava dizer alguma coisa ou tomar uma iniciativa, porque não podiam fazer nada. Davi, meus irmãos, ele vendo aquele problema, no ímpeto, e como sendo homem de Deus, tomado pelo Espírito Santo de Deus, que era um crente que tinha capacidade de tomar decisão, era um crente que tinha iniciativa, é um crente que tinha atitude na vida. Ele chamou o rei, os irmãos conhecem a história, e disse: rei, eu vou lutar contra esse incircunciso, ele não pode afrontar o exército de Deus, ele tem que saber que há Deus aqui no meio de Israel. Aleluia. Todo mundo sabia disso, mas ninguém queria tomar atitude, e Davi tomou essa decisão. Isso acontece na nossa vida. Existem problemas na nossa vida que todo dia de manhã você levanta, o problema diz: olha eu aqui, né? Você labuta, corre, quando você chega em casa para o descanso fala, o problema fala: eu estou aqui de novo, vou dormir contigo. Amanhã, quando você acorda, o problema: eu estou aqui, parecendo o filisteu lá no campo, todos os dias saindo de manhã e à tarde para te afrontar. Mas Davi, ele tomou uma atitude pelo Espírito Santo de Deus. Ele disse: eu vou a ti, em nome do Deus do exército a quem você tem afrontado. E você conhece a história. Davi foi vitorioso e venceu, porque tomou a atitude certa na hora certa. Amém? Quando nós olhamos em Marcos capítulo 10, a história do cego Bartimeu. Cego Bartimeu era outra pessoa que estava com a vida arrasada. Era simplesmente um cego, era um profissional da mendicância. Ele já tinha o seu atestado de pobreza, tinha sua capa, que era própria de um mendigo, já estava decretado o seu fim, a sua vida, ali era imutável, ninguém poderia mudar o quadro da sua vida, ninguém acreditava, os seus amigos, vizinhos, ninguém poderia acreditar que poderia ter uma melhor, uma solução, ou algo que poderia mudar a vida de Bartimeu. Mas Bartimeu, meus irmãos, ele acreditou, ele ouviu, ele era cego, mas ele não era incrédulo. Ele ouviu dizer, ele ouvia se falar, porque o cego tem uma audição muito apurada. Ele começou a ouvir a falar que da descendência de Davi haveria de levantar o Messias, e corria por aquelas paragens uma história, uma mensagem de que o Messias já tinha nascido, que o Messias estava vindo, de que o Messias iria passar na sua cidade, e era a última vez que Jesus ia passar, ele não ia passar mais. Ele acreditou que Jesus era o Messias, ele era cego, mas não era incrédulo, ele creu de que Jesus era o prometido, era o Messias da descendência de Davi. Ele conhecia a palavra de Deus, e ele
Quando Jesus foi passando, ele gritou. Não resolveu, ele gritou mais alto. Os seus companheiros tentaram calar, ele fez um escândalo naquele lugar. Ele fez um verdadeiro escândalo, até que Jesus parou e falou: o que está acontecendo, né? Os irmãos conhecem também a história. Ele tomou uma atitude que poucas pessoas teriam coragem, porque ele sabia que não seria ouvido. Ele sabia, as pessoas pensavam que mas ele sabia que poderia ser ouvido. Na sua condição de cego, tinha poucas possibilidades, mas ele acreditou, ele tomou uma atitude na hora certa. Meus irmãos, Jesus, ele está presente, ele não está passando na nossa vida, ele ainda está presente conosco. Quantas pessoas que estão fracassadas na fé, estão como o Bartimeu, estão caídas, às vezes estão até na igreja, mas estão levando uma vida de fracasso, uma vida medíocre, uma vida que não recebe nada, uma vida que não sente nada, uma vida de miséria espiritual. Está sentado em volta da mesa, com muita fartura, muita comida na mesa, e a pessoa está morrendo de fome, porque não toma uma atitude como fez o cego Bartimeu. Aleluia. Quantas pessoas precisam de confessar, precisam de recomeçar? Quantos apelos são feitos nos nossos púlpitos, e muitas vezes pessoas que estão caídas, estão aí se arrastando, não têm coragem de tomar uma decisão e levantar lá do seu banco e dizer: pastor, eu quero confessar a Deus, eu quero me reconciliar. Está caindo de moda, meus irmãos, as pessoas se reconciliarem. Eu sou de um tempo do passado que ainda existia muita reconciliação. Hoje ainda existe pessoas que aceitam a Jesus pela primeira vez, mas as pessoas não estão tendo coragem de vir diante da igreja, levantar a cabeça, pedir ajuda, porque isso é importante. Muitas pessoas querem ir às escondidas, simplesmente às vezes num gabinete, não quer se expor, não quer confessar a fraqueza, não quer reconhecer que precisa da bênção de Deus, precisa da ajuda da igreja. Não tem coragem de fazer como Bartimeu. Bartimeu, ele rompeu com todos os preconceitos, com todos os medos, e ele levantou, fez um escândalo, gritou, confessou que era carente e recebeu a bênção do Senhor. Muitas pessoas do nosso meio precisam de ter coragem, de se reerguer, porque o Senhor Jesus está presente. Precisa de atitude. Tome atitude no nome de Jesus. Graças a Deus. Quando nós olhamos para o filho pródigo, não precisa de eu falar. Lucas capítulo 15. Caiu numa situação difícil, deplorável. Ele desejava, passou tanta fome, que desejava comer as bolotas, a lavagem dos porcos. E ele começou a fazer parafuso, ele começou a pensar e fazer as contas. Ele, por um lado, alguns momentos ele tinha certeza que seu pai não queria nem vê-lo mais, porque ele havia definhado com a metade da riqueza de seu pai. Seu pai era um homem rico, próspero, ele gastou tudo com as meretrizes. Mas em outro momento ele acreditava que o seu pai o amava. Ele ficava entre o ir e o ficar, ele ficava entre o levantar e ficar ali cuidando de porcos. Mas chegou um momento na sua vida que ele foi homem, ele foi macho, ele foi corajoso, ele tomou uma atitude e disse: olha, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou confessar, vou dizer: pai, eu não mereço nem ser chamado de seu filho, mas eu quero ser um empregado, eu quero ser um capinador da sua roça, mas eu quero morar aqui, eu quero ter pelo menos a comida, eu não sou digno de ser chamado de seu filho, mas faz-me como um dos teus jornaleiros. Isso é atitude. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Isso lhe rendeu presentes, sapatos, vestidos, anel e bezerro, que é o churrasco que o pai fez para ele em comemoração, por causa da sua atitude. Teve irmão que não aceitou a sua atitude, teve irmão que resmungou, mas ele superou, ele venceu, por causa da sua atitude. Meus irmãos, nem sempre a atitude ou a iniciativa é de forma ativa. Muitas vezes nós temos que tomar decisões também passivas. Hoje eu estava no gabinete com o pastor Jorge, e ele, na sua sabedoria, na sua particularidade, lá na sua grande experiência de lidar com o obreiro, ele estava aconselhando um obreiro por telefone, e ele estava
eu fiquei admirado das palavras sábias que ele proferiu, o pastor Josué, para aquela pessoa que estava com ele estava aconselhando alguém, um obreiro, e ele dizia: olha, você é um obreiro, existe momento na vida do obreiro que nós temos de recuar, existe momento na vida do obreiro que você tem, em vez de tomar uma decisão ativa, você tem que se calar. Tem hora que em vez de você impor uma condição, você tem que se humilhar. Em vez de seguir em frente, você tem que mudar de direção. Em vez de falar o que pensa, você para ouvir o que o outro quer dizer. Em vez de você impor, exigir, obedeça. Meus irmãos, eu fiquei pensando, mas que palavra sábia, que sabedoria. Isso é verdade. As nossas atitudes, muitas vezes, ao invés de nós tomarmos uma atitude ativa, nós temos que tomar uma atitude passiva. Eu vejo quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, ali estava um impasse muito grande, à frente o Mar Vermelho, atrás o soldado, do lado a montanha, do outro o deserto, não tinha para onde fugir. Aqui Moisés poderia dizer: olha, salve-se quem puder, não é verdade? Ó, cada um espalha por rumo, quem tiver perna corra. Mas o povo apertou Moisés, disse: Moisés, o que nós vamos fazer? Que vai ser de nós agora? Você nos tirou lá para morrer aqui. Moisés disse: aquietai-vos. E o povo: não, faça alguma coisa. Ele disse: olha, aquietai-vos e vede o livramento. As pessoas certamente diziam: mas que livramento? O que pode acontecer agora para nos livrar? Moisés disse: aquietai-vos e vede o livramento. O profeta Isaías, no capítulo 30, ele tem uma expressão que eu acho linda. Ele diz: no estar inquietos estará a sua força. Meus irmãos, muitos momentos da nossa vida nós temos que tomar atitude, mas é a atitude também de esperar em Deus, é a atitude de nos render, é a atitude de entregar os nossos problemas, nossas dificuldades, as nossas decisões para Deus, porque é certo que de Deus na hora certa vem o livramento, como veio para Moisés. O livramento veio, Moisés estendeu a vara, o mar se abriu e o povo passou. Não tinha livramento à vista, mas Deus é o Deus que Ele honra as nossas atitudes. Amém? Graças a Deus. Muitas vezes nós temos que nos reconciliar, temos que tomar atitudes. Agora, atitude não pode tomar impensadamente, não podemos tomar atitude com ódio, não podemos tomar atitude só com emoção, e não podemos tomar atitude sem a orientação do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. As formigas nos ensinam pela sua atitude. Elas não têm inteligência, são animais instintivos, mas elas nos ensinam que elas não ficam paradas, elas enfrentam os maiores inimigos, mas ela, no tempo certo, ela provê para si o seu sustento, o seu alimento, porque ela sabe que o momento é aquele que amanhã ela não tem mais essa oportunidade. Que nós possamos aprender com as formigas. Amém, irmãos? Mas o texto continua, no versículo 26, fala assim: os coelhos são um povo débil, e contudo fazem a sua casa nas rochas. Meus irmãos, coelho é um dos animais simples, lindo, porém indefeso. O próprio texto diz que é um povo débil, de muita debilidade, muito fraco, não tem defesa. Quase todos os animais têm a sua defesa. Tem uns, é muita velocidade, outros mudam de cor, outros têm unhas, outros jogam veneno, outros têm dentes afiados, outros têm... Cada um tem o seu sistema de defesa. O coelho, a defesa dele é a rocha, a defesa dele é o esconderijo. Os coelhos, ou outra versão fala arganazes, são animais dóceis, simples e frágeis. Eles são herbívoros e vivem em pequenas comunidades. Seu único meio de defesa é o seu esconderijo. O que eu vou aprender com o coelho? Será que coelho pode me ensinar nesta noite? Não há nada que os indique como ágeis na visão, sejam bons de audição ou bons de faro. A sua carne é saborosa e muito apreciada pelos predadores, como felinos e aves de rapina. Eles possuem qualidades como asseio, afeto e beleza. Começou a melhorar para nós. Asseio, afeto e beleza. Os pesquisadores afirmam que eles passam boa parte de seu tempo limpando a sujeira de seus companheiros, e se estiver sujo é porque estão doentes. Já deu para aprender alguma coisa? Diga amém. Amém, eu já aprendi. As mães arrancam pelos de seu próprio corpo e preparam o ninho para os seus filhotes. Fala-se
de doação. As mães se doam, arrancam o próprio pelo para dar conforto. É coisa de mãe, não é verdade? É coisa de mãe. Podemos, diante de tudo isso, concluir que a sua subsistência e perpetuação da espécie dá em função da sua estratégia. O que o coelho vai nos ensinar nessa noite é a sua estratégia. O que é estratégia? Eles moram no meio do perigo, no meio de seus predadores, porém encontram meios de viver, encontram meio de criar os seus filhos e ainda nos dão lições. Sobra tempo para eles nos ensinar. No meio dos perigos, os predadores criam os filhos, aumentam e ainda nos dão lições. A maioria dos coelhos são monogâmicos, olha aí, mais um ensino. Excelentes parceiros. Como é que você é? Como parceiro, como marido, como mulher, como namorado, namorada. E ótimos pais, que cuidam de seus filhotes por várias semanas. São monogâmicos, quer dizer, tem um parceiro só. Durante o período que eles saem de suas casas para se alimentar, eles sempre têm por hábito manter o animal em vigilância, o qual avisa a existência de perigos. Eles mantêm a vigilância. Eles têm um guarda, eles têm alguém que fica na espreita. Que se vier qualquer perigo, ele corre, ele dá o sinal e avisa do perigo. O Senhor Jesus, lá em Marcos, no capítulo 13, versículo 33, ele nos diz, olha o que Jesus disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Que tempo é esse? O Senhor Jesus estava dizendo da vigilância, porque o tempo, o dia grande e terrível do Senhor estava chegando. Os coelhos nos ensinam a ser vigilantes. O crente tem de ser vigilante. A Bíblia nos manda vigiai e orai. Orai e vigiai. Não podemos viver só da oração, mas nós temos que ser vigilantes, porque o inimigo está à espreita. O apóstolo Pedro diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor de nós. Ele não tira férias. Ele trabalha todos os dias. Por isso nós temos de ser vigilantes, temos que vigiar, ter o cuidado. Nós temos que vigiar, ter cuidado com as nossas companhias, com as nossas conversas, com que eu ouço, qual site que eu entro, que tipo de filme que eu vejo, com quem está andando os nossos filhos. É muita coisa. Temos de ser vigilantes em todas as coisas. O crente tem de ser vigilante no falar, porque o mundo está todos os dias nos espreitando. As pessoas esperam de nós. Nós somos como o sal da terra, como a luz que brilha. Onde nós estamos, nós somos vistos. Muitas pessoas às vezes se descuidam, mas nós não podemos descuidar aí no meio do mundo. O mundo cobra de nós muitas vezes. Quando a gente às vezes escorrega em qualquer coisa, a gente vacila, o mundo aponta o dedo: mas você não é crente, mas você não prega santidade, né? Mas você tem que ser o exemplo. O mundo nos cobra, temos de ser vigilantes. Aqui o pesquisador diz que os coelhos reconhecem quais as plantas que podem fazer mal à sua saúde e não as toca. Nós temos muitos animais, irmãos, que não têm essa percepção. A vaca, por exemplo, eu já vi muitos fazendeiros que perderam muitas vacas, porque põem um pasto novo onde tem uma erva daninha, que a vaca, sem saber, come de tudo, vai pastando e come e morre. Mas os coelhos não, eles são vigilantes. Aquilo que faz mal eles não tocam, eles passam nem perto, eles não roem uma raiz que ele não conhece, que ele não sabe que é próprio para o alimento, e aquela que é venenosa ele descarta. Amém? Que nós possamos arrancar as ervas daninhas, aquilo que faz mal para a nossa vida, tirar para longe da nossa vida. Meus irmãos, os coelhos vivem nas rochas. Rocha nos fala de estabilidade. Existem coisas que nos trazem estabilidade. Por exemplo, valorizar tudo aquilo que Deus nos deu, como o trabalho, os bens, a família. Isso nos traz estabilidade. Lutar para a conquista de uma reserva, poupança. Nós, os brasileiros, não temos esse hábito. Nós sabemos, através, muitas pessoas conhecem, muitos povos, por exemplo, os americanos, têm o hábito de poupar. Lá, quando uma criança nasce, uma das primeiras coisas que os pais fazem
além de registrá-lo no cartório, vai lá no banco, abre uma poupança e já deposita a primeira quantia. E deposita, vai depositando até a pessoa se tornar adulto, até se tornar maior de idade. Quando ele se torna 18 anos, ele já tem dinheiro que é suficiente para ele se formar, né, para ele adquirir um veículo, às vezes adquirir até um apartamento, uma casa, enfim, para ele dar continuidade à sua vida. Nós não temos esse hábito, né? Quantos de nós? Eu não tenho, talvez você não tenha. Meus filhos estão aí, um já casou, outro está próximo a casar. Ele não tem uma poupança, tampouco eu tenho. Isso, meus irmãos, é falta nossa, é questão cultural. Nós temos que valorizar as coisas que nos trazem estabilidade. Eu sei admirar uma pessoa que é uma pessoa controlada financeiramente, uma pessoa que se preocupa com ter uma casa própria, de ter uma vida, uma estabilidade, de fazer um concurso, de conquistar um emprego. Isso é maravilhoso. O trabalho dignifica, o trabalho dá estabilidade. As pessoas precisam ter essa preocupação. E nós vemos que, graças a Deus, que a nossa cultura está mudando, graças a Deus por isso, e nós precisamos de valorizar esse tipo de coisas. Investir na formação moral, cultural e educacional de nossos filhos. Nós precisamos de ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Isso são coisas que nos trazem estabilidades. Isso é mandamento de Deus, é bênção para nós. Quantas pessoas se descuidam, não é verdade, da fidelidade no dízimo. Nós não podemos entregar o dízimo por medo do devorador, e nem por medo do nosso nome ser lido ou ser visto, mas nós temos de entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, em amor, em gratidão a Deus, porque isso nos traz estabilidade. Amém, irmãos? Graças a Deus. Fidelidade ministerial aos seus líderes é outra coisa que é interessante e importante, que nos trazem estabilidade, como os coelhos que moram na rocha. Eu louvo a Deus pela posição que eu ocupo hoje nesta igreja. Eu louvo a Deus porque eu tive o privilégio em todo tempo na minha vida de servir a igreja onde eu estive, aos meus pastores e aos meus líderes. Quantas pessoas têm oportunidades grandes na vida, pessoas que têm oportunidade e deixam escapar, às vezes por não entender que precisam de ter fidelidade à liderança espiritual, à liderança da igreja. A igreja é o organismo vivo, é o organismo do Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus, é que controla. Aqui existe uma autoridade espiritual. Deus dotou os nossos pastores, nosso líder de autoridade. Quando nós reconhecemos isso, quando nós vivemos isso no dia a dia, isso nos traz estabilidade, nos traz bênção, nos traz crescimento. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Amém. E além de tudo, nós estamos firmados como os coelhos na rocha, que é o Senhor Jesus. Amém. Versículo 27 diz assim: os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem em bandos e se repartem. Talvez você nunca viu um bando de gafanhoto. Gafanhoto é uma coisa terrível e tremenda. Lá no Egito foi praga, varreu, acabou com o Egito. Eu já vi muitas histórias, pessoas quando eu nunca vi pessoalmente, mas um bando de gafanhoto, quando ele vem, ninguém pode fazer nada. Não existe combate, não existe veneno, não existe nuvem de pássaros que dá jeito, porque eles vêm. E a Bíblia diz que eles não têm rei, eles não têm governo, não têm um líder. Contudo, a força deles está em estarem juntos, em estarem unidos. Isso, meus irmãos, nos ensina que a igreja do Senhor Jesus precisa ser unidas num só Deus, num só Senhor, numa só fé, num só amor, num só batismo, num só Espírito. A igreja do Senhor será vitoriosa enquanto ela for unida. Você pode dizer amém? O sucesso do crescimento da igreja, do fortalecimento da igreja, é estar em união, estar unida, não simplesmente junta, não simplesmente aglomerada no mesmo lugar, mas unidade. Fala de unidade de pensamento, unidade de espírito, falar uma mesma língua, ter o mesmo sentimento, ter o mesmo propósito, andar pelo mesmo caminho, estar debaixo da mesma lei, estar debaixo do mesmo pastorado e desejar o mesmo céu. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém. E para concluir, eu tenho apenas
mais 10 minutos. Provérbios 30, versículo 28 diz assim: a aranha que se apanha com as mãos está nos passos dos reis. O que é que eu posso aprender com a aranha? A aranha parece ser um animal sem significação nenhuma, sem nenhuma utilidade. Alguém aqui conhece a utilidade de uma aranha? Para que elas servem? Para fazer teia no canto da casa, debaixo da cama, atrás do guarda-roupa. O que mais? Elas apanham aqui com lá um mosquito ou outro, mas muito pouco, né? Nada que se possa dizer que utilidade, né? E o Agur, ele observando a aranha, certamente algum dia ele foi lá no palácio, entrou no gabinete do rei, no gabinete real, e ele viu uma aranha lá no cantinho, né? Talvez não tenha sido falha do pessoal da limpeza, mas porque a aranha é assim mesmo. Você limpa hoje, quando é de tarde, ela já está lá, já fez a sua teia, porque ela precisa comer, é o meio de vida dela, ela precisa apanhar alguma presa. E ele vendo, ele disse: olha, certamente ele ficou desejando, por que eu não sou esta aranha? Porque a aranha aqui, quando ele fala que está nos passos do rei, está lá no palácio, está na sala principal do rei, a aranha nos fala de oportunidade. Certamente Agur, ele sonhava de ter a oportunidade de poder morar no palácio, de poder estar na sala do rei, não é verdade? De estar na presença do rei, de ser um servo do rei, porque isso é honroso. Estar ao lado de pastor, como pastor Josué, como pastor Jorge, para nós é uma honra. Quando nós vamos ao palácio lá das Campinas, ao lado do prefeito, nós ficamos todos cheios de honra, quando nós podemos entrar, pegar na mão do prefeito, pegar na mão do governador, do presidente, da presidente Dilma. É honra. Estar na mesa do rei, assentar à mesa com o rei é honroso. Agur viu e sentiu tudo isso, e ele disse: olha, essa aranha é privilegiada. Mas, meus irmãos, nós também somos privilegiados, porque Deus concedeu oportunidade maravilhosa para todos nós. O projeto original de Deus para o homem, irmãos, era viver no paraíso. Deus não fez o homem para viver debaixo da escravidão. Deus não fez o homem para viver no cardo, no espinho, no trabalho penoso, não. Deus fez o homem para viver no Éden, no jardim, para não ter que trabalhar, sofrer o sol quente, e não precisava de plantar nem de colher, porque Deus provia tudo. Esse era o projeto de Deus. Mas o homem pecou, e mesmo assim Deus deu uma segunda oportunidade para o homem. Deus disse: esse homem não tem jeito, né? Vou dar uma segunda oportunidade, vou mandar o meu próprio filho para morrer, para religar o homem. É a segunda oportunidade dada por Deus a nós. Nós temos a oportunidade de estar à mesa do rei. Tem uma irmã que canta aí, né? Como é que é o hino? Quero assentar à mesa do rei, não é verdade? Isso é honroso. Mas nós, meus irmãos, todos nós, a Bíblia diz que nós assentaremos ao nascer do Cordeiro. Nós haveremos de sentar à mesa do rei, haveremos de participar da ceia do Senhor lá no céu, juntamente com o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Existe a oportunidade perdida. Tem um ditado que fala: existem 3 coisas que nunca mais voltam. Primeira, uma flecha que é lançada ao longe, no meio de uma floresta, você nunca mais acha. Segunda, uma palavra falada. Existem algumas palavras, alguns momentos da nossa vida que você fala alguma coisa, depois você desejava engolir aquilo, mas não tem mais jeito. A palavra falada, acabou. Falou, não tem. Quanto mais você conserta, mais piora. E a terceira coisa que nunca mais volta é uma oportunidade perdida. O pastor Jorge sempre fala que o cavalo não passa arriado 2 vezes na sua porta. Ele passou, você tem de aproveitar a oportunidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vimos dezenas de pessoas que tiveram as oportunidades de ouro, no entanto jogaram fora as suas oportunidades. Olhamos para Adão, que eu já disse que era o sonho de consumo de todos nós, viver num paraíso, né? Ele tinha tudo no paraíso, ele tinha bens, tudo era dele, todo o gado era dele, todos os peixes do rio era dele. Ele tinha uma mulher linda, só dele, não tinha concorrente.
ele tinha poder, porque ele dominava sobre tudo. Deus disse: olha, crescei, multiplicai, dominai sobre os peixes do mar, sobre os animais. Ele tinha poder. Os anseios do homem é isso: é ter dinheiro, é ter poder, é ter posição, todo homem deseja ter uma mulher linda. E além disso, tinha o mais importante, era a presença de Deus todos os dias na vida dele. Não é bom ter a presença de Deus na nossa vida? Adão tinha tudo isso, mas ele perdeu porque ele desobedeceu. Quando nós olhamos para a vida de Esaú, era um outro sortudo, que nasceu primeiro do que Jacó, eram 2 irmãos gêmeos. A Bíblia era para ler assim: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Esaú, Esaú gerou... Mas ele tinha a oportunidade na mão, ele já estava inscrito na descendência, mas ele pegou a oportunidade que ele tinha. Ele era um homem rico, era um homem poderoso, ia ser contado na genealogia da descendência do povo de Deus, e ele pegou e jogou fora. Ele disse: meu irmão, para que me serve essa tal de primogenitura? Eu estou morrendo de fome, me dá esse prato de lentilha e fica para você. Nada, presta, não serve nada para mim esse direito de primogenitura. E era tudo na vida dele. E depois a Bíblia diz que ele chorou amargamente, ele esperneou, ele lutou com o pai dele. Ele deve ter feito proposta, oferecido propina, todo jeito, para tentar readquirir o que ele tinha perdido, mas não conseguiu, porque algumas oportunidades da vida nunca mais voltam a nós. Quando nós olhamos para o povo de Gadara, Jesus passou por ali, expulsou o demônio daquele endemoniado, daquele homem que vivia no sepulcro, não é verdade? Aquele povo teve uma oportunidade de ser abençoado, de ser citado na história como um povo que acolheu a Jesus, onde o Senhor poderia fazer mais muitos milagres. No entanto, eles disseram: Jesus, cai fora daqui, vai embora, nós não queremos o Senhor na nossa terra, porque eles valorizavam mais o ter do que o ser. Mandaram Jesus embora, perderam a oportunidade da vida deles. Um pregador pregou esses dias, eu gostei da mensagem dele. Ele falou de 2 atitudes do povo de Genezaré e o povo do tanque de Betesda. Acho que foi aqui na Quarta da Vitória. O povo de Genezaré, quando o Senhor Jesus chegou, eles foram e levaram os enfermos e abraçaram Jesus e foram abençoados. No entanto, Jesus, quando chegou no tanque de Betesda, ele curou um homem, ninguém viu, ninguém percebeu, as pessoas estavam como cegas, não valorizou a presença dele, ele foi embora, e ali tinha centenas de pessoas enfermas. No entanto, não aproveitaram a oportunidade de serem curadas. Jesus estava ali, a unção curadora, transformadora estava ali naquela tarde, mas as pessoas jogaram fora a oportunidade da vida delas. E tem mais, o rico insensato e outras. Mas graças a Deus que na Bíblia existem muitas pessoas, e no nosso tempo também, que aproveitaram a oportunidade. Eu gosto da história de Raabe, que era uma mulher dos inimigos de Israel, era uma mulher dos filhos dos cananeus, que sabia da história, sabia que o povo de Israel iria destruir a sua cidade, que ia matar, que ia arrasar com tudo, mas ela creu, ela ouviu falar do Deus de Israel e disse: olha, eu quero negociar, eu quero vos ajudar, porque eu quero passar para o lado de vocês. Ela não se acovardou, ela aproveitou a oportunidade de salvação que foi apresentada na vida dela, e foi tudo feito de forma legal, não teve falcatrua, não teve propina, não teve nada. Ela simplesmente creu no Deus de Israel, ela aproveitou a última oportunidade, e foi a oportunidade da vida dela, porque o povo de Israel veio e destruiu Jericó, então somente ela com a sua família, porque ela aproveitou a oportunidade. Amém? E Deus, irmãos, é o Deus da segunda oportunidade. Muitos de nós já perdemos tantas oportunidades, mas eu quero dizer a você nesta noite que Deus é Deus de segunda oportunidade. Jonas, ele jogou fora uma boa parte do seu ministério, mas Deus ainda teve misericórdia e deu uma segunda chance a Jonas. Pedro, ele negou a Jesus durante a crucificação, mas o Senhor Jesus poderia ter falado: ó Pedro, cai fora, não quero te ver mais, se dane,
não quer saber de você. Não, o Senhor Jesus o amou, deu uma segunda oportunidade. Pedro foi quem foi no Novo Testamento depois, porque agarrou-se à segunda oportunidade que Deus deu. O filho pródigo foi outro, né, que agarrou a oportunidade, a segunda oportunidade que ele teve, porque tem um pai amoroso. Meus irmãos, nós todos os dias temos ainda oportunidade. A porta ainda não se fechou, a vida continua, o Senhor Jesus ainda está conosco, ainda há esperança. Haverá dias, diz o profeta, que os homens caminharão procurando a Deus de um lado ao outro, mas não acharão. Mas ainda a porta está aberta. Nós ainda podemos aproveitar de tudo que Deus tem para nós. Nós podemos aprender com a palavra de Deus que as oportunidades que o Senhor tem para nós ainda está na nossa mão. Se agarre, ame a Jesus, seja um crente melhor, seja um crente verdadeiro, ame a sua família, conquiste algo nesta vida, porque a oportunidade ainda está conosco. Amém? Quero convidar você para ficar de pé. Que Deus possa abençoar a sua vida, que nós possamos tirar proveito dessas lições simples, dessa história tão simples, mas que possamos tirar algum aprendizado para a nossa vida. Eu quero orar com você. Pai querido, nós te louvamos nesta noite, te rendo graças, te dou honra, glória, porque a tua palavra é maravilhosa. Deus, embora de coisas tão simples, pode nos ensinar, que nós possamos ter atitudes corretas. Deus, que nós possamos andar em unidade. Deus, que nós possamos, ó meu Pai, usar as estratégias, ó Deus, para combater contra o inimigo, sermos vigilantes, ó Deus, a cada dia, e que nós possamos, ó Deus, aproveitar a oportunidade que nos é dada a cada dia de sermos melhores, de sermos crentes, Senhor, de permanecermos salvos, Senhor, de permanecer no caminho do céu. Deus, nós louvamos a Ti. Muito obrigado, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.